Bom dia, pessoal. Eu venho aqui hoje trazer boas notícias e eu acho que é importante, como eu dizia agora para o pessoal que está comigo no chat, que a gente comemore e que a gente espalhe as boas notícias, não para um partido político, não para um personagem, mas para a democracia. E hoje eu entendo que qualquer boa notícia sobre a remissão da condenação injusta e ilegal de Lula é uma boa notícia para a democracia. O Lula está perto da aposentadoria, ele já vai chegando aí, caminhando para os 80 anos. Ele, se for libertado, eu acho que ele não vai querer, mas eu acho que ele devia descansar, ele já fez muito pelo Brasil, e apoiar alguém tal que possa, né, continuar a luta dele, passar o bastão e descansar, porque se ele não for descansar, que eu acho que ele não vai fazer isso, eu acho que eles vão persegui-lo, eu não vejo limite do que podem fazer com o Lula, porque o fascismo teme o Lula como o diabo teme a cruz. Eu quero falar sobre essas boas notícias que os meus contatos me revelaram. Evidentemente que são expectativas, eu não tenho bola de cristal, nem quem me deu informações tem bola de cristal, mas há análises e há muita gente pensando como me disseram que podem acontecer as coisas. Antes de entrar no assunto, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania que se inscreva no canal, você nos ajuda muito fazendo isso, curta o vídeo, compartilhe e acione o sininho das notificações, assim você fica sabendo quando nós tivermos alguma live, algum novo vídeo. Eu publico vídeos às 19 horas e transmissões ao vivo ao meio-dia. Hoje essa transmissão está sendo às 11 horas da manhã, a partir das 11 horas, porque eu tenho um compromisso inadiável, eu não queria faltar com as pessoas que estão sempre esperando aqui que eu entre, então, em respeito ao público, eu antecipei para as 11 horas, mas o horário é meio-dia. Quem puder, também, para finalizar, torne-se membro do canal, e se você quiser o seu comentário destacado no chat, que corre paralelamente ao vídeo, mande um superchat para a gente, que o seu comentário aparece em destaque, e também ajuda a gente a fazer o nosso trabalho. Vamos lá, pessoal, em agosto vai ser julgada a suspeição de Sérgio Moro. E uma das boas notícias que eu obtive, que na verdade é uma expectativa de boa notícia, né, é a de que muita coisa que existe já apurada pela Vaza Jato está sendo guardada para esse momento em que a suspeição de Sérgio Moro para julgar Lula for ao plenário for a segunda turma do STF, agora em agosto. Por quê? Não só pelo Lula, mas porque é um momento importante para a democracia e para a sociedade que se tome uma medida contra um juiz que as denúncias de hoje na Folha de São Paulo mostram que ele trabalhava para condenar. As condenações já estavam decididas e o Ministério Público já sabia que as condenações, isso é o mais impressionante, eu acho. O Ministério Público, fica claro na matéria de hoje da Folha de São Paulo, de que o Moro intervia nas delações e nos acordos de delações, né? Ele participava pessoalmente, contrariando a lei das delações premiadas de 2013, uma lei de autoria da Dilma Rousseff, do governo Dilma Rousseff, né? Que foi, eu acho que foi um dos grandes erros da Dilma Rousseff, porque ela deu um instrumento poderoso
a pessoas que não tinham compromisso e até maturidade suficiente para receber um instrumento dessa magnitude, e com isso afundaram a economia. Os desejos de poder de meia dúzia de garotos, de procuradores do Ministério Público, a ânsia de poder dessa gente afundou completamente o país, quebrou a economia e prendeu inocentes, prendeu culpados também, mas destruiu o setor da construção pesada no Brasil de uma forma extremamente danosa para o nosso país. Eu vejo o prejuízo da economia em 2015 foi da ordem de 3% do PIB, coerente com o tamanho, o peso da construção pesada na economia brasileira. Então, o que está sendo muito discutido e muito ventilado nos círculos políticos é que está sendo guardada uma parte mais séria e mais concernente ao Sérgio Moro para coincidir com o julgamento das ações dele. Porque o julgamento do Lula, é isso que eu quero que o pessoal veja se concorda comigo, depois eu vou ler os comentários, quero até dar uma olhada aqui nos comentários, mas na minha visão, e nas visões dessas pessoas com as quais eu conversei, o julgamento da suspeição do Moro, no caso do Lula, na verdade, o julgamento de tudo que a Vaza Jato vem divulgando, porque de tudo que ele fez, no caso do Lula, fica tudo muito claro, o ímpeto dele em atuar ao lado da acusação. Hoje nós temos uma matéria na Folha de São Paulo muito importante, porque mostra, por exemplo, que o Moro, ele exigia que os procuradores pedissem a ele uma pena mínima de 1 ano de prisão para cada delator que ia fazer a colaboração, que oferecia a colaboração. Ou seja, esse julgamento não tinha juiz. Então, tinha uma pessoa decidida a condenar alguns alvos, né? Sempre com vistas a resultados políticos, e isso é o pior que se pode imaginar em qualquer país, em qualquer sistema judicial do mundo. Não existe isso. Olha, eu já conversei com uma enormidade de juristas, de gente importante. Nos últimos anos, eu já conversei com juristas como Pedro Serrano, Dawn Dallari, nossa, o Comparato, com dezenas de juízes. Eu conversei muito com o Fernando Ideu, que foi meu advogado no caso com o Sérgio Moro, e o Fernando Ideu ainda me deu informações absurdas, como a de que essas delações, elas envolviam até permissão para os delatores ficarem com parte da propina, parte do dinheiro que eles da corrupção. Então, o que se fez em termos de distorção do sistema judicial no Brasil torna esse país um país que não serve para ninguém. Sinceramente, eu tenho quase 60 anos, tenho 59 anos, eu passei a minha vida aqui, eu tenho meus filhos, meus netos, tenho minha vida, né? Mas a minha vontade era ir embora daqui, porque um país como esse, que não tem um sistema judicial, o Brasil, ele tem um arremedo de sistema judicial, nós temos alguma coisa que toma decisões com critérios inesperados, imprevisíveis. Você não sabe o que o judiciário pode decidir, porque tem muita coisa por trás. Os magistrados, em grande parte,
eles têm contatos, eles têm acordos, eles têm outras coisas na cabeça ao julgar do que a justiça, além da justiça, ou até mais do que a justiça. Então, você vive em um país que, se você precisar que o judiciário decida alguma coisa para você, é uma roleta russa. Ou, se você tiver seus contatos, a sua importância na sociedade. Se dois cidadãos, o faxineiro e o grande empresário, estiverem num litígio, a possibilidade daquele que não tem a importância é praticamente nula. Então, você tem uma ou outra decisão que foge ao esperado, mas a grande maioria das decisões não se baseiam de forma nenhuma na justiça. Então, em agosto, vai ser julgado se o Sérgio Moro tinha isenção para julgar o Lula. Então, não vai haver uma pena para o Sérgio Moro se ele for julgado suspeito. O que vai acontecer é que a ação do Lula, ela volta para estaca zero. Volta para estaca zero, e diante de tudo isso que foi ventilado, aí vamos lá, você teve gente como o Eduardo Bolsonaro e outros dizendo que vai ter uma guerra civil se soltarem o Lula, e que alguns não vão aceitar a situação da justiça. Aí, se o judiciário ceder a esse argumento, gente, acabou o Brasil. Vamos embora daqui, porque se a justiça pode ser pressionada a não fazer justiça, porque vai ter um grupo, não é a sociedade brasileira, um grupo. Vamos ver a pesquisa Datafolha, o que diz, para decidir se vai tomar alguma medida diante das provas que estão surgindo de que o Moro não tinha isenção para julgar o Lula. Então, todos nós sabemos disso, mas agora a coisa ficou escancarada. A decisão... primeiro, é o seguinte, eu tenho que falar para vocês que o resultado da decisão do STF vai realmente colocar a prisão do Lula, o processo contra o Lula, no topo da decisão que a ONU vai tomar, e nos casos que a ONU vai analisar este ano, agora no segundo semestre. É esperado que a ONU chegue ao caso do Lula agora no segundo semestre. Então, se, por exemplo, o Moro não for considerado suspeito, depois de tudo que foi ventilado, já vai ter chegado ao ponto que a ONU diz que realmente é caso de ela intervir, que significa o seguinte: quando não há mais possibilidade de sucesso para aquela pessoa que recorre à ONU no sistema judicial do seu país. Então, vamos lá, o que é que vai acontecer? A ONU vai ver que o STF, após um jornalista de credibilidade internacional, com a chancela dos maiores órgãos de imprensa do país, divulgarem conversas do Sérgio Moro, mostrando que ele nunca foi um juiz isento para julgar nada nem ninguém, e mesmo assim a cúpula do Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, não considerou que havia motivos suficientes, ao menos, para suspender os efeitos da condenação dele. Eu acho que o mínimo que deveria acontecer no mês de agosto, e muita gente está achando que vai acontecer, é que o Supremo suspenda os efeitos da condenação que o Moro impôs ao Lula, até que se tenha algo mais concreto na mão. Porque o tempo de prisão que esse homem está cumprindo, se amanhã for provado que o Moro, for periciado todo o material e for provado que o Moro realmente ele agiu de má fé para condenar o Lula, o tempo que o Lula ficou preso, ninguém vai restituir a ele. Então, esse é o princípio que a justiça, quando é justiça, em qualquer parte do mundo, adota. O que são as liminares, o que é o benefício da dúvida, o indúbio pro réu, expressão em latim que diz, na dúvida tem que prevalecer a decisão a favor do réu.
Porque se há dúvida, você não pode condenar alguém a uma pena que destrói a vida da pessoa, se essa pessoa, se existe uma dúvida de que essa pessoa é culpada, porque depois você não recupera para ela tudo aquilo que ela perdeu. E isso aconteceu muito na Lava Jato, várias pessoas, inclusive, que foram para a cadeia, que tiveram suas vidas destruídas, perderam emprego, perderam família, depois foram consideradas inocentes. E a essas pessoas, claro, cabe a elas pedir uma indenização ao Estado brasileiro, tudo isso, entrar com processos que vão demorar muito tempo, mas agora o caso do Lula está sob escrutínio mundial, porque o Glenn Greenwald é uma personalidade internacional, conhecida no mundo inteiro, o mundo está acompanhando de perto, com lupa, o que está acontecendo no Brasil, e vai ter, em seguida, a possível absolvição ou condenação do Moro, uma decisão do sistema, da Organização das Nações Unidas, do Comitê de Direitos Humanos das Nações Unidas e do Tribunal das Nações Unidas, que vai julgar esse caso, uma decisão considerando ou que o Brasil está tendo capacidade de lidar com o caso do Lula e deve prevalecer a decisão do Brasil, ou que o Brasil não tem isenção suficiente para julgar o caso do Lula. E aí, isso eu posso adiantar para vocês, que não existe uma fonte, nenhuma fonte, que diga que se o Lula for considerado, se o Moro for considerado suspeito para julgar o Lula, a grande probabilidade é que a ONU devolva o caso para o Brasil e diga, olha, vocês aí que vão julgar, vocês vão decidir, porque vocês tomaram uma decisão correta, então o Lula não pode dizer, se o Moro for considerado suspeito, ele não pode dizer que não há recurso para ele dentro do sistema judicial brasileiro. Porém, se depois de tudo que foi veiculado, o STF chega no mês que vem e considera que o Lula que o Moro não é suspeito, ele agiu com isenção, à luz de tudo que existe, manter uma pessoa presa sob uma dúvida como essa que a Vaza Jato está divulgando, o que vai acontecer é simplesmente certeza que no próximo... Isso é certeza, eu garanto para você pode vir aqui e me cobrar, tá? Pode vir aqui no canal Blog da Cidadania, no site do Blog da Cidadania, me cobrar e eu vou responder. E se eu tiver me enganado, eu vou dizer para vocês, olha, eu me enganei, eu não sabia do que eu estava falando. Porque eu tenho certeza que se em agosto o Moro não for considerado suspeito para julgar o Lula, o Brasil vai ser condenado pela ONU e a ONU vai emitir um comunicado internacional dizendo que no Brasil o sistema judicial brasileiro não tem isenção. E isso é uma condenação que vai interferir nas relações do Brasil com o resto da comunidade internacional. Isso vai ser um prejuízo para o Brasil sem tamanho. O Brasil vai ser penalizado por cláusulas democráticas em vários acordos de comércio, inclusive. Então, a ONU realmente ela não tem poder para obrigar o Brasil a soltar o Lula, por exemplo. Mas o Brasil já ratificou acordos em que se compromete a acolher as decisões do Conselho de Direitos Humanos da ONU, que é disso que vai se falar, hoje está no comitê, mas vai para o Conselho de Direitos Humanos da ONU, e vai ter uma condenação do Brasil mundial, dizendo que o sistema de justiça do país é corrompido e incapaz de julgar um ex-presidente da República com isenção. Isso não é pouco, e isso vai fazer com que aqueles membros do STF que vão estar reunidos na segunda turma, eles enfrentem um problema sério. Para eles, a biografia deles vai estar arrasada
diante da história, se algum deles se incomoda com a biografia. Tem uma outra coisa também, que não sei se é boa ou se é ruim, mas a decisão da segunda turma, que for tomada, ou contra o Moro, ou a favor do Moro, ou a favor do Lula, ou contra o Lula, essa decisão é passível de acabar sendo revista pelo plenário. Existem mecanismos aí que podem ser acionados pelo lado que perder, para que a decisão seja avaliada por todos os ministros do STF. Então, porém, eu acredito que a possibilidade da segunda turma dar essa decisão que vai favorecer o Lula, porque se o Moro for considerado suspeito, ou se pelo menos a segunda turma disser, olha, a gente ainda não pode emitir um parecer sobre o Moro, porque ainda não analisamos, não foram periciadas o material do Intercept pela Justiça. Ok, não foi. Porém, temos uma pessoa idosa, presa, sob uma dúvida mais do que razoável de que o julgamento dela foi manipulado. Então, o Moro vai ficar na geladeira e a condenação do Lula vai para a geladeira e ele, pelo menos de forma liminar, ele vai ser libertado até que haja um julgamento definitivo do caso dele e da suspeição do Moro. Eu acho que isso, a possibilidade de acontecer, é muito grande, porque ministros como o Edson Fachin, ele apareceu nas delações, o Fachin é nosso, não é? A Carmen Lúcia não apareceu, mas já deu declarações junto com o Fachin de que não deve, não pode prevalecer uma parcialidade do juiz e que ela não se acumplicia a isso. O Celso de Mello, na decisão em que ele negou o habeas corpus ao Lula, até o julgamento da decisão em relação ao Moro, o Celso de Mello adiantou que o fato de ele negar naquele momento o habeas corpus ao Lula não significa que em agosto ele não poderia considerar o Moro suspeito. E se ele considerar o Moro suspeito, o Lula vai sair de qualquer jeito. Então, eu acho que eles quiseram ganhar tempo, de lá para cá saiu muita coisa, e realmente aí existe essa questão da ONU, que isso vai ter uma influência, essa decisão do STF, à luz de tudo que aconteceu, não querer nem pelo menos suspender uma condenação suspeita, porque a condenação, no mínimo, se torna suspeita. Não é? As decisões do Moro sobre o Lula, elas, no mínimo, se tornam suspeitas, e ao se tornarem suspeitas, pessoal, não tem como continuar uma coisa dessas, ir até o fim, a prisão do Lula, ele continuar preso de qualquer jeito, e nada ser feito. Então, a ONU vai condenar o Brasil, e a vergonha para esses ministros vai ser muito grande, porque ao lado do Lula, vocês veem que quando a ONU, o Comitê de Direitos Humanos da ONU, deu uma decisão de que o Lula deveria poder participar da campanha eleitoral em 2018, houve um reboliço no Brasil. Não era nem o Conselho, não era nem uma decisão oficial da ONU, era uma decisão preliminar da ONU, uma recomendação ao Brasil, mas eles começaram a argumentar, não, mas não foi a ONU, foi um comitê. De fato, não foi uma decisão do Conselho de Direitos Humanos da ONU, que é o órgão da ONU que toma as grandes decisões e decisões finais da ONU. Só que tem uma coisa, se depois de tudo que aconteceu, o Moro não for considerado suspeito e a condenação do Lula e os efeitos dessa condenação não forem suspensos até uma melhor avaliação do caso, eu volto a repetir,
o Lula vai ter provado a tese dele de que é impossível ele ter sucesso no sistema judicial brasileiro, porque existe uma prevenção do sistema judicial brasileiro contra ele. Então, aí vai ser muito diferente. O peso de uma decisão dessa da ONU vai ser uma bomba atômica, um terremoto político diante do mundo. O Brasil não vai ter mais como dizer que é um país pronto para receber, por exemplo, investimentos. Porque você pode amar o Lula, você pode odiar o Lula. Agora eu quero lhe fazer uma pergunta para você que está me assistindo pensar profundamente, reflita sobre isso. Se você tiver um dinheiro para investir em outro país, você é um grande investidor, o dinheiro é seu. Você quer colocar um dinheiro em qualquer país aí da América Latina, da Europa, da África, da Ásia, de qualquer lugar. Você tem lá um bom negócio, você quer colocar o seu dinheiro lá. O que é que você vai querer saber? Primeiro, você vai querer saber o seguinte: meu dinheiro vai estar seguro naquele país? O meu direito sobre os meus investimentos naquele país vão estar seguros? Ou algum local lá daquele país pode chegar, tomar meu dinheiro, me dar um pontapé no traseiro e, olha, vai pastar, vai procurar sua turma, que o seu dinheiro é meu, você perdeu o direito, você investiu, mas não é mais seu, tal. Quem é que vai proteger esse investimento? Um judiciário como esse, que toma decisões injustas e decisões políticas e decisões por relações políticas? Porque o sujeito que condenou o Lula, ele se aliou ao adversário, ao principal adversário do Lula hoje, que é o Jair Bolsonaro. O Sérgio Moro condena o Lula e depois vai trabalhar com o inimigo político do Lula. Então, aí ele não é considerado suspeito, nem a revelia disso, nem a revelia, não, nem à luz disso, né? E esse pedido de suspeição do Sérgio Moro, ele não foi tomado por causa da Vaza Jato. Isso é importante que a gente lembre. Esse pedido de suspeição do Sérgio Moro, ele foi tomado por conta de o Moro ter se tornado ministro do Bolsonaro. Então, após isso, ainda surgem diálogos que mostram que o Moro tinha intenção de condenar o Lula e tramou, junto com a acusação, as formas de condenar o Lula. Então, não existe essa possibilidade. O Edson Fachin sabe que amanhã, se isso feder, se isso der merda, vamos falar português claro, ele se torna cúmplice. A Carmen Lúcia se torna cúmplice. O Celso de Mello se tornam cúmplices, porque são esses três que votaram contra o Lula no mês passado, né? Contra o habeas corpus do Lula. Agora, pessoal, se essa decisão que eles tomarem se mantiver ao que eles fizeram com o Lula, eles sabem muito bem que existe uma grande chance de eles serem considerados cúmplices desse processo. Então, eu acho que é a grande chance do Lula, porque todas as provas, existem caminhões de provas, existe uma avalanche de provas de que o Sérgio Moro é um juiz parcial. Uma avalanche. Agora, gente, está na mão deles. Eu duvido que pelo menos o Celso de Mello vai embarcar nessa fria. Então, na pior das hipóteses, eu acho que a pena do Lula vai ser suspensa até que haja um escrutínio melhor de tudo que aconteceu, e isso vai ser feito com base nas suspeitas. Até porque, eu volto a repetir, na véspera do julgamento, devem sair
várias bombas contra o Sérgio Moro, inclusive mostrando a parcialidade dele no caso do Lula. Isso você pode esperar que vai acontecer, e o Sérgio Moro sabe disso. Ele sabe disso. Até lá, ele vai tentar armar alguma coisa. Já existe também essa perspectiva. O Moro foi aos Estados Unidos, eu publiquei um vídeo ontem à noite. O Moro, gente, só para voltar um pouquinho sobre o vídeo, é bem importante que você assista esse vídeo que eu divulguei ontem à noite, na quarta-feira à noite, que é a prova de que o Moro, na sexta-feira, ele vai ter viajado 2 vezes durante 10 dias para os Estados Unidos em 3 semanas. E, na verdade, na primeira vez, ele foi para os Estados Unidos, não divulgou a agenda, foi uma grande celeuma, a oposição pediu investigação do Moro, pediu que ele fosse convocado para explicar o que ele foi fazer, porque era uma agenda oficial do Moro, e aí ele foi fazer visitas técnicas a órgãos de inteligência nos Estados Unidos. Pior impossível. Quando ele foi obrigado a divulgar a agenda, ele antecipou a volta ao Brasil, voltou correndo, ele foi no dia 22, devia ficar até o dia 26, ele antecipou em um dia essa volta, e aí ele viaja com a família no fim do mês, 6 meses como ministro, porque viajando com a família de férias, porque quem é que pega um emprego e depois de 6 meses tem férias? Onde alguém já viu isso? Não existe precedente de um ministro de uma pasta tão importante quanto a pasta da Justiça tirar férias 6 meses após assumir o cargo. Isso é um escândalo. E ele foi com a família, porque indo com a família a agenda não é oficial, é custeada, supostamente, a viagem por ele. A gente sabe que, muito provavelmente, os Estados Unidos estão bancando a ida dele para lá. Por quê? Porque eu já falei disso ontem, o Greenwald, ele é um inimigo, um dissidente dos Estados Unidos, e os Estados Unidos querem a cabeça do Greenwald. Então, os Estados Unidos não vão mexer um dedo se armarem alguma coisa para prendê-lo. Então, todos os fatos mostram que o Moro foi buscar ajuda dos Estados Unidos para achar a fonte do Intercept e aí para tentar ligar o Greenwald àquele que obteve as informações ilegalmente, para encarcerar o Greenwald, porque isso seria um grande favor para os Estados Unidos, seria inclusive uma remissão do Estado americano diante do mundo, porque os Estados Unidos ficaram muito mal na foto, porque eles grampearam a Alemanha, grampearam o Brasil, grampearam a Inglaterra, grampearam países amigos até, e a maioria dos seus cidadãos. Então, muitos interesses existem, não existe a menor dúvida de que o Moro foi buscar a ajuda dos norte-americanos contra o Greenwald. Só que ele está vivendo isso há muito tempo, é um sujeito muito escolado, e neste momento eles têm muita dificuldade política. Agora, quem conhece os métodos do Sérgio Moro, que colocou o Lula na cadeia por conta de uma visita ao triplex e um documento com um rabisco em cima, que ninguém prova que não foi feito pela própria Polícia Federal, quando pegou o documento na casa do Lula, para eles arrumarem algum indício, alguma prova indiciária contra o Greenwald para encarcerá-lo, não custa nada. Então, a política brasileira promete, mas eu acho que o judiciário, o Lula tem a melhor chance que ele teve desde que ele foi preso no judiciário, e essa chance é agora em agosto. Pessoal, passei um pouquinho do meu tempo, eu quero agradecer muito a atenção de todos vocês, e deixar o meu abraço para todo mundo, pedir que curtam, compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal, tornem-se membro, porque assim vocês nos ajudam a fazer o nosso trabalho.
Um grande abraço para todo mundo e amanhã, ao meio-dia, eu volto aqui como de costume e hoje à noite, às 19 horas, nós temos um novo vídeo com reportagem do Blog da Cidadania. Um grande abraço para todo mundo.